Bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu irmão e minha irmã, que me ouvem neste momento. Eu sou Everton Vital e hoje é dia 6 de janeiro e esse é o nosso sexto devocional do ano, onde estamos estudando este livro aqui, Um Ano com C.S. Lewis. Vamos para a leitura de hoje. O título é Uma Teologia Prazerosa. Uma razão por que muitas pessoas acham a teoria da evolução tão atraente é que ela nos proporciona o grande consolo emocional de acreditar em um Deus sem termos de assumir nenhuma consequência. Quando você se sente disposto e o sol brilha, e você não quer acreditar que o universo todo não passa de uma mera dança mecânica de átomos, é bom ser capaz de pensar nessa grande força misteriosa como uma onda gigantesca que se move através dos séculos, carregando você em sua crista. Se por outro lado você estiver propenso a fazer algo vergonhoso, a força vital, que não passa de uma energia cega, amoral e desprovida de mente, jamais irá interferir em sua vida da mesma forma como faz aquele Deus terrível do qual ouvimos falar na infância. A força vital é uma espécie de Deus domesticado. Podemos acioná-lo quando bem entendermos, desde que ela não interfira em nossas vidas. Podemos assim usufruir de todas as emoções da religião, sem nenhum custo. Seria essa força vital a maior expressão de falsa esperança que o mundo já viu? Uma teologia prazerosa. O texto que temos diante de nós toca num nervo exposto da religiosidade moderna. O desejo de sentir Deus, sem ter de responder a Deus. Ele não é, em primeiro lugar, uma crítica científica à teoria da evolução, mas uma crítica teológica e pastoral a certo uso ideológico e espiritual que se faz dela, ou mais precisamente, ao tipo de Deus que muitos preferem quando querem preservar conforto sem conversão. Perceba que o autor não está discutindo Darwin em seus próprios termos. O alvo aqui é outro. É a razão profunda pela qual muitas pessoas acham certas ideias espirituais tão atraentes. Não porque sejam mais verdadeiras, mas porque são emocionalmente convenientes. Elas nos permitem falar de Deus sem ter de lidar com as consequências de levá-lo a sério. Quando tudo vai bem, quando o sol está brilhando, quando a vida parece leve, é reconfortante imaginar que existe algo maior, uma espécie de força misteriosa no universo, uma energia que nos envolve, nos sustenta, nos embala. Algo que dá sentido à existência sem nos incomodar demais. O problema começa quando essa mesma força é chamada a interferir na nossa vida moral. Por essa chamada força vital, descrita como energia impessoal, cega, sem mente e sem vontade, jamais vai nos confrontar. Ela nunca vai dizer, isso está errado, isso não está certo. Nunca vai denunciar uma escolha vergonhosa. Nunca vai interromper um caminho injusto. Ela é segura, inofensiva, domesticada. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente a prefere. Esse tipo de Deus pode ser acionado quando convém. Para consolar, para inspirar, para dar algum sentido. Mas é cuidadosamente mantido à distância quando começa a exigir mudança, arrependimento ou responsabilidade. É uma espiritualidade que nos permite sentir as emoções da religião, sem pagar o preço do discipulado. A Bíblia conhece muito bem essa tentação. O Antigo Testamento a descreve com ironia devastadora. O Salmo 115 diz, os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Deuses que não incomodam ninguém, deuses que não exigem nada, eles são, acima de tudo, inofensivos. Não exigem arrependimento, não denunciam injustiça, não perturbam projetos vergonhosos. Mas exatamente por isso, deuses que não salvam. O Deus das Escrituras não é uma energia impessoal.
Ele fala, ele chama, ele confronta. Desde o início, Deus cria por meio da palavra. E um Deus que fala é um Deus que se envolve. Um Deus que se envolve é inevitavelmente perigoso para o nosso conforto. Talvez seja por isso que muitas pessoas o rejeitam. E rejeitam aquilo que o texto chama de aquele Deus terrível da infância. Não porque ele seja falso, mas porque ele é exigente. Porque ele não se contenta em ser um acessório espiritual. Ele quer ser Senhor. C.S. Lewis dizia algo precioso. Deus é bom, mas não é seguro. E exatamente por isso ele é Deus. A fé cristã nunca prometeu uma vida sem custo. Jesus foi explícito em Marcos 8,34. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A fé bíblica envolve consolo, sim, mas um consolo que nasce depois da verdade, não da evasão. Dietrich Bonhoeffer chamou isso de a graça barata, perdão sem arrependimento, discipulado sem obediência, comunhão sem cruz. Essa força vital é a expressão máxima dessa graça barata. Oferece sentido sem exigência, transcendência sem transformação. Uma religião sem custo pode até consolar por um tempo, mas não cura. Pode anestesiar, mas não redime. Pode embalar, mas não salva. E aqui fica a pergunta que precisamos levar para o coração. Que tipo de Deus nós estamos buscando? Um Deus que apenas confirma nossos desejos? Ou um Deus que nos transforma por inteiro? Um Deus que nos carrega como uma onda? Ou um Deus que nos chama à responsabilidade ética, à justiça e ao amor concreto? A verdadeira esperança cristã não está numa força impessoal que jamais interfere, mas num Deus vivo, pessoal, que nos conhece pelo nome, que nos confronta com a verdade e que nos ama profundamente, a ponto de entrar na história, assumir nossa dor e nos chamar para uma vida nova. Porque no fim das contas, só um Deus que pode dizer não ao nosso pecado é capaz de dizer um sim verdadeiro à nossa redenção. Que Deus nos livre de uma teologia apenas prazerosa e nos conduza a uma fé viva, honesta e transformadora. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e até amanhã, se Ele assim nos permitir.